Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta, aqui neste canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Nosso próximo vídeo é do Nerd Show, com um jogo que o Brasil odiou pelos motivos errados. Eu tinha visto na capa que era Donkey Kong, então preparem-se. Mano, Dixie Kongs. Conhecido como Donkey Kong 3, eu acho. Fazer um pronunciamento de desculpas. Eu preciso pedir desculpa pra você. Um tempo atrás, mais de um ano, eu fiz um vídeo falando sobre por que Donkey Kong 3 era odiado. E realmente ele é odiado, porque ele não fez o mesmo sucesso do que o Donkey Kong 1 e 2. Porém, nessas férias eu fiz o que cada um gostaria muito de fazer. Eu achava ele Que é divertidinho. jogar o Donkey Kong 1, 2 e 3 em seguida. Eu fui ver assim, falei assim, eu não gosto tanto, mas vou jogar. Mas eu fui jogando e eu fui percebendo umas coisas e no final das contas eu realmente gostei do jogo. Mas por que será que eu não gostei do jogo naquela época e tem essa memória e hoje eu joguei e gostei? E sabe como eu descobri por quê? Vendo um passarinho comendo milho. E eu vou te explicar hoje por que você não gostou de Donkey Kong 3, porque você não estava pronto para gostar desse jogo. É hoje no Nerd Show. Ok, desafiador isso aqui. Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu sei que a parte do passarinho te deixou meio assim. E você está bom, né? O que tem a ver o passarinho com o negócio? Mas a gente vai chegar lá. Primeiro a gente tem que entender o que foi Donkey Kong 3. A gente tem que entender esse fenômeno. Ele foi um jogo lançado em 1996, que foi o terceiro jogo da trilogia clássica, a segunda clássica, né? De Donkey Kong Country, que fez muito sucesso primeiro. Fez muito sucesso o segundo. E, na verdade, ele já estava programado realmente para dar certo. Sabe por quê? Porque por trás dessa criação tem pessoas que são bem inteligentes e que hackearam a Nintendo, literalmente, até eles quererem dar até uma chance para eles. Eu tô falando dos irmãos Chris e Tim Stamper. Quem que são essas pessoas? São duas pessoas que trabalharam com jogos desde muito cedo e que com certeza iam revolucionar o mercado. Eu não sei se você já sabe, mas Donkey Kong ele veio numa época que foi a revolução. Até o momento a gente só tinha o Super Nintendo, né, com aquele poderio que ele tinha, meio básico, jogos 2D. E quando apareceu a primeira vez Donkey Kong, Chris e o Tim Stamper não começaram com o Donkey Kong e muito menos com a empresa que fez o Donkey Kong, que é a Rare. Eles começaram muito tempo atrás fazendo jogos para uma outra plataforma e tendo uma outra empresa. A plataforma que eles faziam era o ZX Spectrum, que era como se fosse um computador, um negócio meio diferente. E a empresa deles era a Ultimate Play the Game. Você já ouviu falar nessa empresa? É bem... Não, né? Eu acho que provável que não, né? Mas só que essa empresa, ela era grande, comparável, por exemplo, a uma Nintendo da vida, de importância nesse universo dos jogos de computador, desse console que era meio um processador. Por que eles eram tão diferenciados? Porque eles eram programadores muito habilidosos. O que isso significa? Esse Spectrum aí, ele tinha tipo 48 KB de memória. O que significa? Não dá pra você baixar nem um décimo da foto que você colocava no Orkut. Mas só que eles faziam os jogos de uma determinada forma que os jogos ficavam muito melhores do que os da concorrência e não travavam. Eles otimizavam tanto esse código, o trem ficava tão lisinho, mas tão lisinho, que o negócio se vendia sozinho, porque ficava muito bom. Com isso, eles começaram a fazer vários jogos e também foram os primeiros a usar uma tecnologia nova que chamava Filmation. O que significa isso? Em vez de ser 2D, aqueles bonequinhos assim, ó, eles faziam tudo ficar isométrico, que é aquela vista meio 3D, meio calabresa e que com certeza chamou muita atenção na época, até para um console bem básico, né? O primeiro jogo que eles usaram essa tecnologia foi de 1984 e se chamava Night Lore.
O que Bizarro. acontece? Eles eram bons de serviço, né? Aí eles começaram a vender jogo pra caramba. Eles ficaram Joguinho multimilionários com essa empresa aí, a Ultimate Play the Game. Ué, beleza, você já é Ultimate milionário, né? Pra que vai mexer com Donkey Kong? Você mexer? Eu não. Eu não ia fazer mais nada da vida. Mas eles pensaram que a empresa tinha que ter um rumo. Por quê? Nesse período, essa ZX Spectrum, o Commodore, esses processadores de computador estavam começando a cair em desuso. Eles viam que o limite estava chegando. O que eles fizeram? Pegaram o capital dessa empresa e investiram num braço novo, que ia se chamar Rare, que é a empresa do Donkey Kong. Olha só, as coisas parecem que começam a se encaixar. E de muitos outros joguinhos. E o que eles começam a fazer? Eles eram habilidosos nos códigos, né? Falavam assim, bom, a gente pode pegar essa plataforma nova, tá vendo aí, o Nintendinho, e vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. Aí eles arranjaram uma reunião com um cara da Nintendo e montaram um protótipo de um jogo Falou, de box internacional. Muhammad Ali. Eu entendi a referência. Mas quando eles viram tinha esse esse jogo protótipo desse jogo horroroso aí de de boxe, o boxe. pessoal da Nintendo falou assim, todo mundo do Japão, né? Falou assim, mas é possível. Como que você conseguiu fazer isso com o processador do Nintendinho? Nem a gente consegue fazer isso. Olha os jogos que nós estamos fazendo aqui. Você está fazendo um negócio muito melhor. E a Nintendo, que não abre muito para outras produtoras fazerem os jogos, falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente ficou impressionado, tá? E nós vamos te dar orçamento ilimitado para você desenvolver o que você quiser. O primeiro jogo que eles fizeram foi Slalom, de 1987. Eu tô olhando pra uma bunda deslizando. É uma bunda deslizando. Mas como a coisa foi melhorando, eles foram vendo o potencial, eles tinham encostado ali uma franquia que há muito tempo tinha ficado de lado, que era Donkey Kong. Sim. O primeiro deles era só o Mario mexendo contra o Donkey Kong, um negócio... Quando o Donkey Kong Completamente ficou estranho. pronto e veio pro mercado, o pessoal simplesmente pirou. Por quê? A gente até então não tinha visto aqueles gráficos, aquela beleza, aquela jogabilidade, os coisa itens. colorida. Porque os gráficos tinham uma tecnologia que chamava ACM. Basicamente, o que eles fizeram? Eles pegavam modelos 3D, faziam tudo bonitinho, faziam as animações, tiravam umas fotos e colocavam no jogo. Porque eles fingiam que o negócio era 3D, mas na verdade ele era duas dimensões. Deu pra entender? Mas só que você não tá entendendo. Eu te falei que eles eram multimilionários, né? E que eles tinham recebido um orçamento da Nintendo. Você acredita que enquanto os estúdios normais estavam comprando computadores comuns e tal pra fazer o jogo e tal, eles estavam comprando computadores equiparáveis aos computadores de fazer efeitos especiais pro cinema? Sabe o Jurassic Park? eu o Exterminador do imagino, Futuro? porque eles estavam fazendo toda uma animação pra entrar nos jogos. Aquele tipo de efeito especial era no computador que estava fazendo o Donkey Kong 3, que era o Silicon Graphics, o SGI. A gente ouvindo essa história, a gente vai entendendo que esses caras meio que eles foram precursores no segmento deles, né? Eles estavam sempre um passo à frente da evolução do videogame, o que explicou bastante o nosso amor pelo Donkey Kong 1, o Donkey Kong 2 e o Donkey Kong 3. Pois é. E o 3? O que aconteceu com o 3? Que agora eu fiquei com o pé. Mas, gente, o pior é que eu gostei de Donkey Kong 3. Eu jogava e achava legal, a menina A rodando gente foi cabelão. lembrando, Donkey Kong 3, eu que joguei agora, o gráfico é uma beleza. O jogo, ele é todo bonito. Ele tem um monte de coisa secreta pra você pegar, que é bem mais ele tinha difícil do essa que os outros coisinha jogos. aqui. Tem os ursos, que é uma mecânica de você ter que trocar os itens dos ursos. Tem passarinhos escondidos no mapa. Tem também você explorar o mapa e liberar mundos escondidos. Uma mecânica assim que é um prato cheio. E é engraçado que todo mundo fala que tem um trem diferente, um trem que não orna com Donkey Kong 3. É estranho. Quando a gente pensa nisso, sempre vai ter alguém pra falar que ele foi lançado muito tarde, na transição ali do Super Nintendo com o Nintendo 64, e isso também é um certo motivo. Mas se você parar pra pensar, isso é um grande motivo nos Estados Unidos e outros lugares que o pessoal tinha dinheiro pra comprar esse videogame. A gente ficou com o Super Nintendo até muito tarde. Foi difícil a criança que teve o Nintendo 64 na época. Então vejo isso como um argumento muito válido. Mas é que nem eu te falei, vendo um passarinho comer milho, eu comecei a ver o que deu errado de Donkey Kong 3 pra gente aqui no Brasil. Que viagem é essa, velho? Você já viu? Porque
É realmente difícil Por exemplo, convencer lá de na que foi praça, isso. tem um cara que tá jogando milho pro passarinho aqui, ó. Ele tá jogando aquelas canjiquinhas, aqueles negócios todo quebradinho, o passarinho adora. Aí, quando joga, os passarinhos ficam lá de cima assim, ó, eles dão uma olhada. Aí, do nada, começa a chegar um, chega outro. Aí, no final, tem um tanto de passarinho no chão comendo milho, não tem? Aí, chega do nada, um cachorro a 2 km de distância dá um latido. Au, os passarinhos, eles saem voando assim. saem e voando você chega todos. depois assim, ó, eles nem sabem porque eles fugiram. Mas eles estão lá em cima, assim, ó, dos fios, tudo olhando assim, cadê aquele negócio? Aí começa a voltar um, começa a voltar outro, começa... Isso é uma cena muito comum, né? Só que isso demonstra um comportamento muito básico dos seres vivos no geral. Isso que o Coletividade? tem, esse alerta, se chama viés de sobrevivência. Por que existe isso? Porque dentro do cérebro deles tem uma região que se chama amígdala, né? Aquelas que você tira na infância, não. É uma amígdala lá do cérebro. E essa área no cérebro deles é responsável por processar as emoções, inclusive o medo. É ela que dá todos esses alertas. E por que eu tô te falando isso? Porque isso é uma coisa que se replica, inclusive, na gente. Sabe quando você tem medo de alguma coisa e você fica querendo fugir dessa coisa? Não precisa ser fugir correndo e tal, mas é porque a gente vai desenvolvendo esses mecanismos ao longo da nossa história biológica. Aqueles outros dois não conseguiram, mas é porque não, a gente vai desenvolvendo esses mecanismos ao longo da nossa história biológica. Os nossos antepassados, primeiros Homo sapiens sapiens, também eram assim. Pensa só, sei lá, o Homo sapiens sapiens, mas você tá num mundo que não tem aplicativo pra isso, aplicativo pra aquilo, não tem casa, não tem segurança, não tem rua, não tem saneamento básico. Você tá lá, pelado pela relva. Aí tem chuva, tem trovão, tem animais selvagens, tem falta d'água, tem a seca, tem erosão, tem o diabo a quatro. Você com certeza tem que estar meio que ligado e preparado para tudo, né? Só que nesse ambiente, vamos pensar aqui, ó, serve para você pensar sobre Platão, a coisa abstrata, o medo do não sei o quê, como esse quadro ele evoca a coisa. Não precisa disso. Você só precisa de sobrevivência, o instinto de sobrevivência, a coisa básica, o caminho mais rápido, a coisa mais eficiente, o jeito que economiza mais energia, certo? Sabe por quê? No nosso corpo, o cérebro, ele ocupa mais ou menos 2% do nosso peso corporal. Só que ele gasta 20% do nosso metabolismo só existindo. Ou seja, ele consome muito mais do que ele representa pra gente. Deu pra entender? Então, biologicamente, nós somos programados para sempre ir do jeito mais fácil. Sabe aquela lei do menor esforço? A gente segue bastante isso aí. Mas você tá percebendo que o cérebro, ele gosta de facilidade. Então eu vou mastigar uma coisinha bem fácil aqui pra você, que não é difícil. Janeiro, a gente começa o ano com várias metas, né? Então, beleza, a gente começa. Só que fevereiro, gente, a gente tem que manter, né? Então, para acompanhar o seu ritmo, eu quero te lembrar da Insider, que sempre tem uma roupa perfeita para aquele momento e chega num conceito que chama fluência cognitiva. Bom, se a gente evoluiu ao longo do tempo aí para fazer a coisa ser mais rápida e tal, vamos pensar isso nos dias de hoje, tá? Vamos supor que você chega num restaurante, aí tem o cardápio lá, tem o prato, tem as coisas, só que ele tem mais ou menos umas 5 opções só no cardápio. É fácil de escolher, né? Porque tem só 5 opções no cardápio. Agora entra naquele restaurante que tem 400 opções no cardápio. Aí você pensa, nossa, mas é coisa pra caramba pra ler, eu prefiro ir pra outro lugar ou nem pedir nada. E todo mundo se sente assim, mas não é uma vergonha que a gente tem que ter, não. É porque a gente é programado pra isso, que é a nossa fluência cognitiva. O nosso cérebro, como ele ocupa pouco peso, mas muito gasto metabólico, a gente é programado pra fazer sempre a escolha mais fácil. Sabe quando você quer tomar uma decisão difícil na vida, ou você tem que fazer um negócio que você acha que não vai conseguir, o que você começa a fazer? Eu vou fazer isso depois, você começa a procrastinar e deixa esse negócio pra lá, e no final das contas você acaba talvez nem fazendo, né? Ou, por exemplo, a fluência cognitiva funciona também como, você já viu como é que notícia falsa ou notícia simples, notícia circula mais rápido, porque as pessoas leem só o título e é só com isso que se preocupam. Viraliza muito, passa muito fácil? Claro, aquilo ali não precisa de nada, são 2 linhas que você tem que ler para tirar todas as conclusões. O cérebro é craque nisso, de pegar uma informação e criar todo um cenário para você não ter que raciocinar sobre isso. Isso gastaria muita energia. E quando a coisa que você está vendo tem uma alta fluência cognitiva, você prefere deixar para... E esse é um problema fatal da nossa sociedade. Porque se você prefere pelo fácil e não pelo racional, você sempre vai estar
lotado de coisa errada, de falsa crença, de falso propósito, de tudo que tá de errado. Falar, ou você prefere não gostar, ou você prefere odiar. Você tá entendendo onde que eu tô querendo chegar? Ainda não? Mas nós vamos voltar pro prumo, tá? Calma aí. Eu tô falando disso porque isso relaciona diretamente com... Ele basicamente tá tentando dizer pra gente que foi um delírio coletivo, que algumas pessoas reclamaram, e aí a gente passou a reclamar também porque era mais fácil, e aí ninguém realmente quando a gente joga criou o sua Donkey opinião. Kong 1, você vê que as coisas estão meio básicas, não tem tanta coisa escondida, não tem tanta coisa assim. Donkey Kong 2 começa alguma coisa e tal. O Donkey Kong 3 tem muitas e muitas coisas pra fazer. E ele é conhecido como o Donkey Kong mais difícil. Ele realmente é difícil. Você tem que trocar moeda, você tem que achar lugar escondido. Os bônus são muito difíceis e é muito engraçado como que eu hoje gostei bastante disso, mas eu não gostei de forma nenhuma disso quando eu era pequeno. O Donkey Kong 3 é programado para desagradar a nossa fluência cognitiva. No Brasil, inclusive, é até mais difícil, porque, olha só, você tem que trocar itens de um urso com o outro, né? Você tem que descobrir... E você nem entende inglês muitas vezes que você tinha. Você dá pra esse urso... Quando você tinha esse tipo de console, você era uma criança. Você não ia saber nada. Só que a gente não falava inglês naquela época. A gente tinha que descobrir o que cada um dava de pista. Exatamente. Sem a gente saber o que era. Ah, isso é difícil demais. Vamos trocar pro Mario que a gente só pula, tá? Não precisa disso tudo. Eu tô mentindo? Claro que não. O Mario é o jogo conforto. Aquele que você vai lá, pula, você já sabe o que você tem que fazer. Agora, você já percebeu que o gênero de RPG, de jogo, assim, normalmente é um pouco mais difícil da barreira de entrada? Claro, você tem que pensar, descobrir um tanto de coisa, gastar um tempo ali para fazer um monte de coisa, aprender um monte de coisa. Aprender custa muito raciocínio. E o nosso cérebro está programado para não quero gastar, quero economizar. E aí o negócio vai. É engraçado porque tem até um termo de um autor que criou, quem pensa demais não sobrevive. E isso vem desde a nossa época lá das cavernas, né? Porque se você parar para pensar nas coisas, você acaba perdendo um tempo que podia custar a sua vida antigamente. Então, a gente é programado para... Só que a gente não tá mais no antigamente, né? A gente tem que dar uma reprogramada na nossa cabeça. Realmente ir do ponto A ao ponto B sem o menor esforço, criando cenários e só completando as coisas. É verdade. É engraçado a gente pensar nisso e pode parecer que eu tô falando isso de videogame, que é uma coisa de outro mundo, mas isso aconteceu muito durante a história da humanidade, não só com videogame, mas com coisas básicas, que nem o caso do Ignaz Semmelweis. O que esse cara fez? O Ignaz era médico no século XIX. E você sabe que no século XIX as coisas não eram tão desenvolvidas ainda. Só que o que acontecia? Ele percebeu que as mulheres, quando iam dar à luz, elas iam para o trabalho de parto, muitas mulheres morriam. Mas ele não sabia direito o porquê. E aí começou a observar. Ele percebeu que os médicos, naquela época, não tinha tanta higiene assim, eles mexiam com os cadáveres, né, as autópsias, e do nada falou assim, pronto, agora eu vou fazer um parto ali. E eles nunca lavavam as mãos. Lavar a mão não é uma coisa comum do dia a dia desde sempre, não. Ela meio que foi pensada e criada. Só que o Ignaz começou a falar assim, gente, a gente tá matando o pessoal aí, vocês têm que começar a lavar a mão, porque tem as bactérias, a gente pode fazer isso. Você acredita que o pessoal, a comunidade acadêmica médica, ela refutou a ideia dele por puro comodismo? Porque eles falaram assim, não, a gente sempre foi fazer assim, a gente vai continuar fazendo assim. E se negaram a lavar as mãos. E o pessoal morrendo. Só anos e anos depois que os estudos viram que as bactérias faziam isso, aquilo, não sei o que, mas isso mais de 40 anos depois. E acabou que só depois eles começaram a aceitar a ideia de lavar as mãos. E o Ignaz morreu desacreditado e sem ver a invenção dele dando certo. Isso por causa da nossa economia de energia. Você tá falando sério? Mas se fosse só isso, tava bom. Mas eu tô para te falar que na época que a gente jogou Donkey Kong 3, a gente não estava pronto para esse nível de complexidade, porque o nosso córtex pré-frontal, que é a parte que cuida das decisões mais difíceis, que trabalha da nossa recompensa tardia, que não é aquela coisa imediatista, que a gente tipo assim, TikTok, agora diversão, esse desenvolvimento se estende em média até os 25 anos de idade. E quem que tava jogando Donkey Kong 3 na época que foi lançado? Não é o pessoal de 25 anos de idade, né? O pessoal mais jovem. Quando você é mais jovem,
além dessa coisa da fluência cognitiva, você também não tá com o córtex pré-frontal totalmente montado, ou você não tá com as barreiras, ou você não tá com paciência, ou você não quer desafio, você quer ficar voando de peninha no Mario, sabe? Se você ou perder, seja, você faz tá todo bravo. sentido, por exemplo, eu jogar isso depois de velho e achar muito legal a interação do cenário com não sei o que, gostar muito do desafio do Donkey Kong 3, como ele era mais complicado do que os outros, porque agora o meu trem tá tudo formado, né? E é um belo córtex pré-frontal, né? Nu, dá pra até falar assim, anuncia aí também aqui. não exagera, Então, pensa, não. Donkey Kong 3 não tem exploração linear, tem bônus difíceis, tem muito mais de desafios, tem segredos a serem descobertos pra você conseguir andar na história. Isso não era material pra gente, pelo menos não no momento certo. Não E pra te naquela falar a situação. verdade, isso não aconteceu só com Donkey Kong 3, não. Aconteceu com vários filmes, séries e produções que você não gostou no início, mas só foi gostar talvez depois. Você sabia que Blade Runner, um dos filmes mais famosos de ficção científica, no início foi odiado e anos depois foi aclamado como um clássico cult inovador? É difícil, né? Porque é um novo gênero. Pra você entender aquilo tudo, fica complicado. Mas depois que todo mundo já entendeu, Mas aí se eu odiar o negócio, já é tá difícil. confortável, aí fica muito mais fácil, né? Aí você tem boa vontade. E todos esses momentos vão se perder. Metrópolis, um dos clássicos da ficção científica, sofreu da mesma Não coisa. conheço. Ele inovou sobre robôs, sobre coisas que ninguém nunca tinha pensado. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Continuou horrível depois de tantos anos, né? Impressionante, tem coisas realmente que não tem salvação. Mas no nem início, sempre o pessoal vai dar certo. estranhou. Depois tem gente que gostou. Ou seja, depois de tudo que eu te contei, você consegue ver que talvez, só talvez, seja a hora de você dar uma chance novamente ao Donkey Kong 3? Não, porque eu não rejeitei ele desde o início. Eu já gostava dele. Eu fui com o pé atrás, mas depois que eu joguei, eu me entreguei e agora parece que tudo faz sentido. Talvez aquela série, aquele filme, ou aquela informação, aquela pessoa que você não gostou de início, é porque ela só tá te dando muito trabalho. Não, e eu gosto do trabalho, eu gosto de me aprofundar nessas ideias, de entendê-las melhor, de entender. Pô, eu pegava filosofia de desenhos desde sei lá que idade. Eu sempre olhava para um desenho e pensava a lição que ele trazia, ou como que ele interagia com a vida. Como eu me identificava, qual personagem se parecia mais com meu comportamento naquela época. Então, assim, eu sempre fui movida a entender mais sobre os assuntos. Então, não foi um problema para mim, não. O problema é ser ignorante mesmo. Eu tenho pavor à ignorância. Valeu, Nerd Show, pela explicação. Foi show mesmo. E eu gosto de Donkey Kong 3 desde o início. Nunca fui contra.